Amém? Vamos começar esse culto hoje ouvindo a palavra de Mateus, que está no capítulo 6, versículo 33. Que diz assim: parte A. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O pastor Paul Yang-Shu, da Coreia, ele estava em oração e, de repente, o telefone dele toca e a secretária atende. E era o presidente da Coreia que queria falar com ele. A secretária avisa que ele não vai atender porque ele está em oração. O presidente fica meio irritado e acha que ela não entendeu em não saber quem estava ligando. Eu sou o presidente da Coreia e eu quero falar com o pastor Paul Yang-Shu. E a secretária fala novamente: ele não irá atender o senhor, pois ele está em oração. E horas depois, o presidente volta a ligar e o pastor atende. E o presidente, bravo, falou: eu liguei para o senhor há horas atrás e o senhor não me atendeu. E meio que deu uma carteirada, né? Quer dizer, eu sou o presidente da Coreia. E o pastor falou para ele: eu sei, mas eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis. E eu pergunto para nós, como está o lugar do Senhor em nossas vidas? Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Porque eu falo por mim. Quantas vezes eu já fiquei em oração e o telefone tocou e eu parei a oração e fui atender o telefone? Quantas vezes eu bati perna numa loja para escolher roupa e não estava cansada, mas para sair para evangelizar, não vai dar tempo. Até ir lá e voltar, estou tão cansada. Quanto tempo eu perdi e eu perco vendo séries, mas perco 10 minutos orando, porque o joelho dói, porque bate o sono, porque já fui na igreja de semana, já fui na célula. Como que está a prioridade? Como que está o lugar do Senhor na nossa vida? Em que lugar Ele está? Ele é a prioridade? Irmã, é tão corrido, né? Não tenho tempo, está tudo tão corrido, a hora está passando tão rápido. Sério? Romanos 11:36. Que diz: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Nós estamos numa geração pior que Judas. Eu assisto The Chosen e apedrejei Judas. Judas traiu Jesus. Pelo menos Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, que na época valia um preço do escravo. E nós estamos traindo Jesus pelo quê? Por uma TV? Pelos amigos? Pelo passeio? Pelo sono? Pela preguiça? Pelo medo? Pela ansiedade? Coisas que sem valor. Que valor tem a televisão pra gente, mas a gente trai Jesus pela televisão. Coisas supérfluas, coisas que vão ficar aqui, estão tomando o lugar do Rei dos Reis, de quem era para receber toda a glória. Irmã, eu não tenho tempo. O tempo é dele, é ele que criou o tempo é para ele. Se a gente der o tempo dele, o resto, ele certo, ele arruma, ele te dá tempo. Mas nós estamos nos sobrecarregando desde a hora que a gente acorda e lá no final a gente sobrou um tempinho, aí a gente dá a sobra para ele, a sobra. Mas quando a gente vai pedir algo para o Senhor, a gente quer o melhor dele. Mas quando é para nós darmos a nossa parte, nós não damos o nosso melhor. O que está acontecendo? Geração pior que Judas? Aí a gente só vai procurar ele quando a tempestade chega. Por isso que a tempestade chega. Porque ele tem ciúme de nós, ele nos quer por perto. E infelizmente, muitas vezes, ele permite a tempestade para que os filhos dele voltem para a presença dele. Sério que a gente tem que buscar o Senhor só quando a tempestade vem? Porque quando tudo está bem,
a gente não procura com a mesma intensidade. Eu falo isso por mim. Tenho as contas pagas, oro menos, leio menos, busco menos, está tudo certo. Apertou, pareceu um boleto gigante. Corre, coração. É assim. A palavra fala com a gente, fala porque eu faço isso, eu faço. A ansiedade na minha vida, eu já repreendi ela, mas a ansiedade tem tomado o lugar do Senhor na minha vida, porque quando aperta, eu tinha que fazer o quê? Vai orar. E o que é dar prioridade do Senhor? É que a vontade dele seja feita, correto? Correto. E qual que é a vontade dele? Senhor, eu vou orar. Me dá o caminho certo. Aí o caminho que ele quer é a vontade dele, mas não. Vai procurar alguém para me emprestar, vai para o banco, vai para cá, vai para lá. É isso que a gente faz. Aí não deu certo nenhuma estratégia. Corre com o Senhor. Oi, irmã Alice, ora por mim. Estou no aperto. Então, irmãos, é tempo. Na verdade, não tem mais tempo. A gente está sem tempo mesmo. A gente tem que entender, tem que tentar ver o que está tomando o lugar do Senhor na nossa vida. Porque a hora que se a gente amanhã pode não estar aqui, ou ele pode voltar. E daí acabou. Aí realmente não tem mais tempo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, entendendo, Pai, que Tu és o dono, Pai, de todas as coisas, Senhor. Tudo vem por Ti, tudo é para Ti, tudo é por Ti, Senhor. Mas que possamos, ó Pai, nos desprender, Pai, nos desapegar, Senhor, dessas coisas, Pai, que a ferrugem e a traça vão comer, Pai. Porque o Senhor é o mais importante entre todas estas coisas, Pai. Sabemos que pessoas, amigos, família, filhos são importantes, Pai. Mas eles não significarão nada se o Senhor não estiver na nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, toma, Senhor, o primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Toma o lugar que é Teu, Senhor, porque nós somos Teus, ó Pai. Que possamos entender esta noite, Senhor. Que possamos aproveitar esse momento de louvor, ó Pai. Para entoar louvores de gratidão a Ti, porque mesmo com a nossa ingratidão, o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos cuidado e nos amado, Senhor. Então que possamos refletir, Pai, em que lugar nós temos Te colocado em nossas vidas, Pai. E já Te pedimos perdão pelas falhas que temos cometido, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, sejam mais uma vez muito bem-vindos, né? Para juntos podermos adorar o Senhor. Glórias a Deus, nós queremos começar esse culto declarando que no silêncio Ele está. Que nós possamos realmente, né? Como disse aí no Indenara, priorizá-lo, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia. Silêncio, tu és.
essa canção, Senhor, não seja apenas, Pai, algo cantado da boca para fora, Senhor, sem nenhum tipo de sentimento, Senhor. Algo decorado que nós lemos num retroprojetor, no data show, Senhor. É muito fácil olhar para um data show, olhar para um telão, observar ali a letra de uma música que está sendo sugerida para um culto, Senhor, e repetirmos aquilo que está ali escrito, Senhor, sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhum tipo de emoção, simplesmente cumprindo um ritual religioso, Senhor. Mas nós queremos declarar, Senhor, que aquilo que nós cantamos não é algo da boca para fora, Senhor, é algo real. Nós queremos verdadeiramente o Senhor, Senhor. Nós te queremos mais do que a prata, te queremos mais do que o ouro, Senhor. Nós sabemos que não existe nada nesse mundo que se compara a Ti, Senhor Jesus. E nós queremos reafirmar nessa noite que tudo que nós mais queremos é Te conhecer, é conhecer a Tua presença, saber quem Tu és, conhecer o Teu coração. Oh, Pai, nós queremos ouvir as batidas do Teu coração, o Teu sussurro, poder discernir em nossa geração o que o Senhor quer da Tua igreja, Senhor. O que o Senhor espera de cada um de nós, Senhor Jesus. Dá um glória a Deus aí. Não quero nada além de Ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que Te conhecer. Agora sou Teu e Tu és meu, és o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra tudo, sempre no prazer do Teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais.
pode dizer isso para Ele nessa noite? Você pode dizer isso para Ele de todo o teu coração? Nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Aleluia. Eu falava ontem à noite lá em Tijucas que a nossa alma, ela está sempre procurando coisas que tentem saciar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas concupiscências, mas só existe algo que pode preencher o nosso coração, a carência da nossa alma. Só Jesus. Ele é tudo que a gente precisa, amém? Aleluia. Uma mensagem que o Senhor tem nos lembrado nesse tempo que precisa ser pronunciada. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8 que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados, daqueles que foram escolhidos. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, você tem enfrentado guerras, tem enfrentado circunstâncias difíceis e muitas vezes Satanás vem soprar no teu ouvido: cadê o teu Deus? Eu quero convidar você nessa noite a humilhar Satanás e dizer: Satanás, apesar das circunstâncias, apesar das guerras, apesar das provações, apesar das lutas, o meu Deus vai fazer com que todas as coisas Aleluia. contribuam para o meu bem. Você crê nessa promessa? Aleluia. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei, nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam
Deste novo coração
Jesus. Nós aproveitamos esse tempo, Senhor, para te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que permitimos que setas e dardos inflamados, Pai, do maligno, atinjam as nossas mentes e corações, fazendo com que nós venhamos criar diferenças com os nossos irmãos, intrigas com os nossos irmãos, Pai. Que nós não precisamos esperar uma ceia para nos arrepender dos pecados, mas que a cada culto nós possamos nos arrepender das nossas diferenças, das nossas intrigas. Que haja um arrependimento verdadeiro no nosso coração, Senhor. Que nós possamos olhar o nosso irmão como irmão, como uma irmã que tem defeitos, que tem falhas, assim como eu, mas que o Senhor começou uma obra e é fiel para terminar. Que nós possamos ser cheios de misericórdia, como Jesus era cheio de misericórdia. Que nós possamos ser cheios de compaixão, como Jesus era cheio de compaixão. Que não haja em nós nenhum sentimento de superioridade, mas que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou até a morte, tomando a forma de um servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual o Senhor o exaltou e deu a ele o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra. Ou somente a Ele seja honra e glória nessa noite. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por haver tanto orgulho dentro de nós, Senhor. Por ser tão duro de coração, Senhor. Por perdoarmos muitas vezes com os lábios, mas o nosso coração duro não perdoou de verdade, Senhor. Oh, Senhor, quebranta os nossos corações, para que o nosso perdão não seja uma falácia, mas que o nosso perdão seja verdadeiro, Senhor. E que o verdadeiro amor, que lança fora todo medo, possa brotar dos nossos corações como um aroma agradável. Dê mais um aplauso ao Senhor Jesus. Você pode se sentar, amém? Amém. Graças a paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Hoje é uma noite de... Portanto, não vem muita gente de fora. Então, é uma noite de correção. Começou para enganar, né? Nos dando uma palavra, né? Que foi muito bem colocada. Como vocês sabem, amados, eu nunca gostei muito de fazer dízimos e ofertas. Porque foi uma coisa que eu entendi quando eu me converti, porque eu me converti por uma falência. E se existe uma coisa que o diabo, ele tenta as pessoas da igreja, é a não dizimar. Porque como o meu pastor Cristian ministrou uma vida abundante, Deus tem uma vida abundante para nós. Mas sem os princípios que a gente precisa cumprir, né? E eu fiz um estudo há muito tempo, né? E eu creio nessa palavra e Deus tem nos mantido através dessa palavra de dízimo, né? O dízimo, eu vou falar para vocês do estudo que eu tenho e de uma pessoa também, como a Indenara falou, né? Muito importante, que também eu até nem ia fazer, mas aí essa pessoa, eu abri e ela falou comigo também dentro daquilo que eu ia ministrar. Então, eu até anotei, porque eu quero que vocês saibam que não é de mim. Foi o próprio Deus que me deu, né? As pessoas perguntam, o dízimo é bíblico? É.
Ah, mas o Novo Testamento não fala muito de dízimo. Fala sim, amados. Mateus 23, 23 e Hebreus do 1 ao 7 vai dizer. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 23, 23, que nós vamos ler o único versículo. E depois eu vou estar falando para vocês esse estudo que eu tenho. Amém? Mateus 23, 23, já está lá? A minha Bíblia diz assim, vamos ver lá. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do ênfore e do cominho, mas tendes cuidado por preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis sim praticar esse preceito, sem omitir aqueles. A minha Bíblia diz, ai de vocês, escribas, hipócritas, que vocês dão o dízimo da hortelã e do ênfore, é um pouquinho diferente, né? E desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, mais ou menos assim. Então, amados, olha só. Falar de dízimo, é claro, né? É uma coisa que as pessoas, elas ficam muito... não posso explicar como é difícil para mim, uma pessoa que eu entendi isso e eu vivo isso, entender, né? Porque, tá bom, a igreja primitiva, ela não fala de dízimo, é claro que não fala. É claro que a Bíblia diz que eles traziam tudo. E a palavra dízimo, ela vem de dízima, que é a 10ª parte. Como é que você vai falar de dízimo para quem dá tudo? Então, nessa época, na igreja primitiva, então não se falava do dízimo, porque eles já davam tudo, né? Porque a 10ª parte seria importante se eles davam tudo, né? As pessoas, elas falam, eu não dou o dízimo, ok? Mas, se vão num restaurante top, na verdade, isso é esse moço que eu admiro muito e eu não gravei o nome dele. É top, vamos num restaurante top, daí você vai jantar, você vai almoçar, e aí vem o garçom, você pede a conta, o garçom vem te dar a conta, mas também te pede o 10%. Então, amados, a cada almoço que você vai, você está dizimando lá. E a cada almoço você está deixando o seu dízimo lá. Muitos falam, se eu der o dízimo, o pastor vai roubar o dinheiro. Isso é muito óbvio, né? Todo mundo fala. Como na casa do Senhor, né? Se eu der o dízimo lá, mas não é problema meu e seu, não é verdade? Porque no final das contas, quem vai prestar conta com Deus é o pastor, não somos nós, nem vocês, não é verdade? Eu quero ler isso aqui porque eu achei muito importante. O seu papel é só entregar. Na verdade, dízimo não é se entregar, não é se pagar. Tem muita gente que diz, vou pagar o dízimo. Não é. Não se paga, se devolve a Deus. Dízimo é uma semente. Quando você pega uma fruta, você tira a semente, você come a fruta, mas você lança a semente na terra. Entendeu? E o dízimo é isso. Você pega a semente que está dentro daquilo que você ganhou e devolve para aquele que te deu saúde para trabalhar. E a Bíblia diz também em Malaquias, repreenderei o devorador, o cortador, o migrador. E a gente acha que dar o dízimo é para Deus, proteger os nossos bens, o nosso carro, a sua casa. Mas
Mas o dízimo, na verdade, amados, é para proteger o nosso coração. O nosso coração da avareza. Olha como isso é importante. Eu achei muito interessante isso aqui. O dízimo é para proteger o seu coração da avareza. Porque se você não consegue tirar uma parte e devolver para Deus, significa que você está pronto, não está pronto para governar em tudo. E não tem nada a ver com os 10% que você devolve. Tem a ver com os 90% que Deus deixa para você administrar. Então, amados, se nós não devolvermos os 10%, nós estamos vivendo um tempo que está toda hora falando sobre, um fala do dízimo que é perfeito, o outro fala que não precisa dar, certo? Não é, o dízimo não é salvação. Mas eu creio e vivo isso, que o dízimo é ter uma vida abundância com Deus, é a prosperidade de Deus quando você dá o dízimo. Aí a pessoa se aperta, né? A primeira coisa que ela faz é tirar o dízimo, errado. Porque eu tive um exemplo essa semana com uma pessoa lá da igreja de Tijucas, que eu achei, quando ela não podia dar, Deus falou para ela, mas tu dá, porque eu tenho compromisso contigo. Se tu der, não vai voltar. E ela deu, amados, porque ela é uma mulher de fé. E Deus deu o dobro para ela, e ela não tinha para receber. Então, amados, Deus quer fazer isso com nós. Como diz lá em Malaquias, fazei prova de mim. É Ele que repreende, não é nós, não é nada para nós. Nós nunca podemos, a primeira coisa, e dízimo também é primeiro, é primícia. Eu tenho os nossos apartamentos lá de aluguel. Às vezes eu vou no banco receber, ou às vezes eles me entregam lá na porta. Às vezes eles fazem Pix. Eu nunca vou no banco receber. E é engraçado que eu pego, eu não coloco na carteira. Eu tiro, quando eu vou receber o pagamento do meu marido, eu tiro o dízimo, eu coloco fora da carteira e o resto que sobra eu vou pagar minhas contas. O dízimo para mim é primeira parte. Deus tem que ser o primeiro. Como ela ministrou, o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. E como o Cristian ministrou ontem em Tijucas, Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Em tudo, amados, em tudo Ele tem que ser. E eu falo eu tenho autoridade para falar de dízimo, porque eu sou dizimista fiel desde o dia que eu me converti. Porque eu me converti por uma falência, amados. E através dessa falência, eu dei o dízimo sem ter. O que Deus fez? O cheque foi roubado da igreja. O cheque do meu dízimo. A semana que meu marido fez liquidação lá, que a gente estava tudo endividado, duplicado no cartório, o dinheiro daquela semana eu dei o dízimo. E esse dízimo nunca saiu da minha conta, porque eu nem tinha. O que Deus fez? O banco foi roubado, foi cancelado o cheque, o seguro cobriu, e eu nunca paguei esse dízimo, que era o maior. E Deus continua fazendo isso até hoje na minha vida, porque antes a gente tinha, né, salário da igreja, tinha muitas coisas, eu tinha gasolina. Hoje a gente não tem, porque os tempos mudaram, né? As pessoas hoje, elas ficam mal, aí a primeira coisa que elas tiram é isso. E isso, amados,
Eu amo vocês e eu quero dizer para vocês, eu não gosto de ministrar, porque isso para mim é tão sério, como se a presença de Deus na minha vida, isso é muito sério, eu tenho isso como muito sério, e eu queria que vocês fossem um povo muito abençoado, e Deus tem essa bênção para nós, mas enquanto você não decidir tirar o primeiro do Senhor, aí vem a oferta. A oferta, amados, eu dou, se eu posso, se eu tenho, eu dou. É importante? É, porque é aonde Deus multiplica. Mas o dízimo é bíblico e é um princípio. Para mim é. Só não é salvação, tá, amados? Se você não der o dízimo, você não vai para o inferno por causa disso. Só que eu creio, eu penso assim e aprendi assim. Eu nunca vou ser totalmente próspera. Porque Deus, Ele vai abençoar na tua autotrazer, né? Tem gente que diz, vou pagar, vou isso, vou aquilo. Não, amados, o dízimo não é meu, é do Senhor. Eu tenho 90% para mim administrar, abençoado com a bênção dEle. Agora eu preciso ser fiel. Amém? Amém. Então, esse é o momento que você pode vir na casa do Senhor, ofertar e dizimar do Senhor. Essa aconteceu comigo sobre dízimo e oferta. Eu estou há muito tempo na igreja, mas eu só comecei a dar o dízimo depois de 2 anos que eu estava confiando que era aqui que eu tinha que estar. Aí eu comecei a dar o dízimo. Então, quando a Alicia recebe o meu pagamento, eu já pergunto para ela quanto é que ela recebeu. Foi tanto. Tenho lá, coloco dentro. Agora ainda trouxe. Não era um dízimo completo. Mas como eu tenho um filho comigo, que ele também me dá uns dinheiro, R$400 ele me dá, para ajudar na comida, na água, luz. Então, agora ainda coloquei aqui. Que ele me deu, e o gasto que eu tinha comprado, que eu não estava em casa, eu coloquei tudo aqui. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu admiro tanto, que quando eu não dava dízimo, não era o mesmo salário, né? Porque os grandão lá não trabalham, mas o salário é milhões, né? E nós, mas aquele pouco que eu ganho, 1.300 e pouco, eu tiro o dízimo, e se eu dizer para vocês, claro, os filhos me ajudam, mas é em roupa, comida não. Eles perguntam, né? Quando estão no mercado, mãe precisa de alguma coisa? Não, eu tenho tudo. Então, se eu dizer para vocês que graças a Deus o meu armário está cheio, e eu ainda estou com R$600 do meu pagamento. Amém. Vamos orar, amados. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas dos teus filhos, Pai. Abençoamos, Senhor, e declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso dono. O Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos dirige,
O Senhor é que nos tem de pé a cada dia, Pai. Mesmo que passamos por lutas, mesmo assim, Senhor. Mas o Senhor está conosco. E isso é o mais importante, a tua presença conosco, Pai. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém.